Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Dando prosseguimento no nosso conteúdo desse terceiro trimestre, a gente está trabalhando matemática básica e a parte de resolução de exercícios. Eu deixei com vocês a lista lá de 60 questões, então a gente vai resolver essas listas aqui, tá? Essas questões. Não sei se a gente resolve as 60, mas a gente vai resolver a grande maioria. Bora começar. Primeira questão. São questões voltadas para o Enem. Segundo dados do Instituto Trata Brasil, 83,3% dos brasileiros contam com água encanada, mas apenas 51,9% têm acesso ao tratamento de esgoto. Então a gente tem essa situação aqui. 83,3% água e 51,9% esgoto. De acordo com a estimativa do IBGE, em 2021, a população brasileira atingiu a marca de 213 milhões de pessoas. Então a gente tem... Desculpa. Calma aí, gente. 213 milhões de pessoas. Então a gente tem 213 milhões de pessoas. Considerando que todos os brasileiros têm acesso ao tratamento de esgoto, também têm acesso à água encanada. O número aproximado de brasileiros em 2021 que tem acesso somente à água encanada. Então eu quero saber somente quem tem acesso à água encanada. E para saber quem tem somente acesso à água encanada, significa dizer que se eu fizer a diferença entre quem tem água e quem tem esgoto, eu vou ter a porcentagem de quem tem somente água encanada. Então, se eu fizer a diferença de 83,3 menos 51,9, a gente vai ter 31,4% que só tem água encanada. Então, aqui é somente água encanada. Somente água. E ele quer saber quanto esse 31,4% equivale da população brasileira. Ou seja, então é 31,4% de 213 milhões,3. Quando a gente fizer essa conta, a gente chega que 67 milhões de pessoas possuem somente água. A alternativa é questão tranquila, tá? Desculpem a letra aí, mas eu espero que dê para ajudar vocês na resolução. Vamos lá para a segunda questão. Segunda questão, a gente tem uma questão na Funvest. Um vídeo tem 3 minutos de duração. Se o vídeo for reproduzido desde o início com velocidade de 1,5 vezes a velocidade original, o tempo de reprodução do vídeo inteiro será D. Então, bora lá. É uma regra de 3. Lembre-se, toda vez que a gente for resolver da regra de 3, a gente tem que lembrar a questão da grandeza, se ela é direta, se ela é inversamente proporcional. Então, ele diz a seguinte coisa. Eu tenho o vídeo e a reprodução desse vídeo, ou seja, a velocidade desse vídeo é 1. E quando eu assisto esse vídeo na velocidade 1, eu assisto esse vídeo todinho em 3 minutos. A pergunta é, se eu assistir esse mesmo vídeo, ou seja, a mesma situação, na velocidade 1,5,
quanto tempo eu levo para assistir esse vídeo? Então aqui a gente tem que fazer análise se as grandezas são diretas ou inversamente proporcionais, antes da gente efetuar a proporção, tá? Observem que se eu assisto o vídeo na velocidade 1 e levo 3 minutos para assistir esse vídeo, se eu aumentar a velocidade para assistir o mesmo vídeo, eu vou levar mais ou menos minutos. Lógico que eu vou levar menos minutos. Então significa dizer que se eu tenho um aumento da velocidade, eu tenho uma diminuição de tempo. E quando isso acontece, eu digo que eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Então eu nunca vou inverter a que tem a incógnita e vou inverter a outra. Então vai ser 1,5 sobre 1. Agora sim, 1,5x é igual a 3 vezes 1. X é igual a 3 dividido por 1,5. X é igual a 2 minutos. Alternativa C de casa. Vou apagar. Vamos para a próxima questão. Vou aumentar aqui, que eu acho que fica melhor assim. Pronto. Vai ficar melhor da gente trabalhar. Vamos para a próxima questão. Uma indústria produz 3 modelos de cadeiras, M1, M2 e M3. Cada um deles em 2 opções de cores, preta e vermelha. Preto indicado por P e vermelha indicado por V. A tabela mostra o número de cadeiras produzidas semanalmente conforme a cor e o modelo. Então a gente tem aqui a tabelinha, ó, cadeiras pretas e cadeiras vermelhas, modelo 1, modelo 2 e modelo 3. As porcentagens de cadeiras com defeitos são 2% do modelo 1, 5% do modelo 2 e 8% do modelo 3. As cadeiras que não apresentam defeitos são denominadas de cadeiras boas. A tabela que indica o número de cadeiras produzidas semanalmente com defeito D e boas B, de acordo com a cor, é. Observem antes da gente resolver a questão para as alternativas. O interessante dessas questões do Enem, que são questões objetivas, é que a gente tem a situação das respostas aqui. Então a gente pode analisar as respostas para ver o que realmente a gente pode calcular. Por lógica, a gente deveria calcular 2% de cada um, 2% aqui, 2% aqui, 5 aqui, 5 aqui, 8 aqui, 8 aqui, para chegar na resposta, separar quem é defeituosa, quem é boa, ia dar um trabalhinho. Só que a gente pode pensar da seguinte forma: cadeiras defeituosas, eu tenho aqui a soma de 55 mais 39, cadeiras defeituosas, soma de 51 mais 40, 50 mais 39, 50 mais 37, 51 mais 39. Quando vocês somarem isso, vocês vão observar que os resultados são diferentes. Então não preciso fazer todas essas contas, basta saber quantas cadeiras são defeituosas que eu vou ter a resposta da questão. Então bora lá resolver a questão. Ele diz o seguinte, que do modelo 1, 2% são defeituosas. Então eu tenho isso daqui. Modelo 1, 2% são defeituosas. Mas quantas cadeiras eu tenho no modelo 1? 500 mais 200 é igual a 700 cadeiras. Então 2% disso de 700 são defeituosas, ou seja, 14 cadeiras são defeituosas. Eu vou fazer a mesma coisa para o M2. Então, a gente vai lá, 400 mais 220, eu tenho 620, e ele diz que 5% disso
5% de 620. Peraí que errei. 5%. Ai, caramba. 5% de 620. Pronto. 5% de 620, que isso me dá 31 cadeiras defeituosas. E eu quero saber quanto é 8% de M3, que é 250 mais 300, que isso daqui é igual a 550. Então ele quer saber quanto é 8% de 550, e isso me dá um resultado de 44 cadeiras. Se eu somar tudo, isso daqui vai dar 9, e isso daqui vai dar... Opa, desculpa. Pensamento acelerado. Se eu somar tudo, isso daqui vai dar 9, e isso daqui vai dar 8. Então eu tenho 89 cadeiras defeituosas. E das alternativas que eu tenho aqui de cadeiras defeituosas, a única que dá a soma 89 é a letra C. Ó, 50 mais 39. Então aqui eu tenho a quantidade de cadeiras defeituosas. Então a gente marcaria a alternativa C dessa terceira questão. Tá? Vamos lá para a quarta questão. Quarta questão. Bora lá, gente. Continuando. Quarta questão. Quarta questão a gente tem da FUVEST. É uma questão considerada simples, mas o texto às vezes acaba complicando a gente, tá? Em fevereiro de 2021, um grupo de físicos da Universidade de Minas publicou um artigo. O texto a seguir foi retirado de uma reportagem do site. O nanoscópio prossegue a do Jório ilumina a amostra com um microscópio óptico usual. O foco da luz tem o tamanho de um círculo de 1 micrômetro de diâmetro. Então, olha só. Antes da gente resolver a questão, o primeiro ponto é lembrar quanto vale um mili, quanto vale um micro, quanto vale um nano, quanto vale um pico. Depois a gente escreve direitinho ali para resolver a questão, tá? O que o nanoscópio faz é inserir uma nanoantena que tem uma ponta com diâmetro de 10 nanômetros dentro desse foco de 1 micrômetro e escanear essa ponta. A imagem com resolução nanométrica é formada por esse processo de escaneamento da nanoantena que localiza o campo eletromagnético da luz em seu ápice, afirma o professor. Com base nos dados mencionados no texto, a razão entre o diâmetro do foco da luz de um microscópio optical usual e o diâmetro da ponta de uma nanoantena utilizada no nanoscópio é da ordem de, ou seja, ele quer saber a razão, e ele quer saber a razão entre 1 micrômetro por 10 nanômetros. Então a gente tem a seguinte situação, vamos lá. Eu tenho que lembrar que mili, vou escrever aqui, mili é a mesma coisa do que 10 a menos 3. Micro é 10 a menos 6. Nano é 10 a menos 9. E o último, pico, é 10 a menos 12. Então ele diz qual é a razão entre 1 micro, então 1 micro, 10 a menos 6,
metro. 1 micrômetro por 10 nano, 10 a menos 9 metro. Bora lá. Isso daqui vai ser... Opa, desculpa, aqui é 10 a menos 9, né? Bora corrigir. Vem aqui. 10 a menos 9 metro. Isso daqui vai ser 10 a menos 6 vezes 10 a menos 8. Isso é igual, aí a gente tem 10 a menos 6 vezes 10 oitava, porque está negativo, quando vem menos 8, então vai ficar 10 a oitava. E a gente vai ter como resposta isso 10 a segunda, que é a mesma coisa do que 100. E a alternativa para essa questão é a letra D de dado, tá? Letra D de dado. Perfeito. Vamos para a próxima. Quinta questão. Observe as medidas indicadas em um mapa do Parque Ibirapuera, da Unesp, essa questão, né? A região plana da cidade de São Paulo. Então a gente tem aí um mapa onde a gente vê desenhado um triângulo, né? De acordo com o mapa, uma caminhada em linha reta do Museu Afro, que é o ponto P, até o Museu da Arte Moderna, que é o ponto Q, corresponde a quanto em metros? Então, olha só, a gente observa aqui direto, né, que isso é um triângulo retângulo por causa do ângulo reto. Ele quer saber qual é essa distância. No caso, ele quer saber qual é a hipotenusa, o primeiro passo. Depois que eu descobrir a hipotenusa, eu preciso transformar essa medida que está em centímetros para metros, ou seja, aqui está a escala do mapa. Mas a gente não faz a conta, né? Porque a gente observa aqui que o triângulo é um triângulo pitagórico. E todo triângulo pitagórico, ele tem ali os lados 3, 4 e 5. Então eu sei que a hipotenusa ali é 5 centímetros. Na escala do mapa, ele diz que 1,6 centímetros equivale a 200 metros. Equivale a 200 metros. Eu quero saber quantos 5 centímetros equivale em metros. Produto do meio pelos extremos, eu vou ter que x é igual a 200 vezes 5 dividido por 1,6. X é igual a 625. Alternativa B de bola. Questão bem tranquila essa. Vamos para a próxima. Questão de matemática financeira, onde a gente vai trabalhar aqui basicamente todo o conhecimento que a gente tem de juros simples e juros compostos. Bora lá. Existem diversas formas de investir capital em instituições financeiras. Quando se compra um título de renda fixa, por exemplo, você está emprestando dinheiro ao emissor do papel, que pode ser um banco, uma empresa ou mesmo o governo. Em troca, recebe uma remuneração por um determinado prazo, na forma de juros ou uma correção monetária. Um profissional recém-formado em um curso da área de saúde juntou os valores recebidos nos primeiros plantões realizados, que totalizaram R$20.000, e resolveu fazer o investimento da seguinte forma. Primeira, uma parte é juros simples de 2% ao mês. O restante é juros compostos de 1,2% ao mês. Sabendo-se que no final do trimestre, as duas aplicações tiveram o mesmo rendimento, e considerando que 1,012 elevado à terceira é aproximadamente 1,036.
É correto afirmar que a maior parte aplicada foi aproximadamente igual a quanto? Bora lá. Primeira parte, a gente vai ter juros simples. Eu preciso lembrar que juros simples é CIT. E a segunda parte é juros compostos. Então eu tenho que lembrar que juros compostos, ele é o meu montante menos o capital, tá? A questão, ele diz que os juros recebidos das aplicações foram iguais. Então ele está dizendo que isso é igual a isso. E ele diz no primeiro momento também que o rapaz juntou lá 20 mil. E foi dividido em duas partes essas aplicações, uma em juros simples e outra em juros compostos. Então eu tenho que o capital 1 mais o capital 2, que são as partes, eu não sei quanto foi, tem que dar 20 mil. É o que ele fala lá pra gente. Quando ele aplicou em juros simples, ele aplicou 2% ao mês durante um trimestre, ou seja, 3 meses. E quando ele trabalhou com juros compostos, ele trabalhou 1,2% ao mês, também durante 3 meses. Então ele aplicou 1,2% ao mês por 3 meses. Então essa é a informação que a gente tem. Bora trabalhar. O primeiro passo é organizar isso daqui para igualar. Então a gente tem lá que juros é igual. O que é o montante? Montante é o capital, eu vou chamar de capital 2. É 1 mais a taxa elevado ao tempo, menos o capital. Isso é os juros, tá? Agora eu vou substituir. Aqui, CIT, eu tenho capital 1 vezes a taxa 0,02, o tempo é 3. Então aqui eu tenho 0,06 capital 1. E bem aqui eu vou ter capital 2, 1 mais a taxa é 0,012 elevado a 3 menos capital 2. Isso daqui vai me dar capital 2, 1,012 elevado a terceira menos capital 2. Lembrando que 1,012 a terceira é aproximadamente 1, quanto foi que ele falou lá pra gente? 0,36. Então isso daqui é aproximadamente 1,036. Então eu tenho que 1,036 capital 2 menos capital 2. Então eu tenho 0,036 capital 2. Agora eu posso igualar. Então eu tenho que 0,06 capital 1 é igual a 0,036 capital 2. Pronto. A gente tem essa seguinte situação. Só que no início ele deu essa informação aqui pra gente. Ó. Capital 1 mais capital 2 é igual a 2.000. Eu vou deixar tudo em função de capital 2, tá? Que aí basicamente eu já vou ter minha resposta da questão. Para saber qual é a parte. Eu vou descobrir logo essa parte 2 aqui. Ó. Então eu tenho que capital 1 é igual a 20.000 menos capital 2. Então eu vou substituir bem aqui. Ó. Vai ser 0,06 vezes 20.000 menos capital 2 é igual a 0,036 capital 2. Isso daqui vai dar
1.200 menos 0,06 capital 2 é igual a 0,036 capital 2. Tá negativo, vem por membro positivo, então isso daqui vai me dar 0,096 capital 2 é igual a 1.200. Capital 2 é igual 0,096, está multiplicando, vem dividindo, e quando eu fizer a divisão de 1.200 por 0,096, eu chego à resposta de 12.500. E 12.500 é a nossa letra C de casa. Então, essa questão a gente marca a letra C. Questão um pouco trabalhosa, mas aí a gente trabalha toda a parte de juros, né? Juros simples, juros compostos, montante. Legal. Agora para a próxima questão. Próxima questão. Unicamp. Pronto, tá para ler aqui assim. Tá. Certo modelo de carro é vendido em duas versões, uma a gasolina e outra híbrida. Essa última versão conta com motor elétrico para funcionar em baixas velocidades, reduzindo assim o consumo de combustível e também os índices de poluição. A versão a gasolina custa 150 mil e a versão híbrida custa 180 mil. A tabela a seguir indica o consumo de combustível em cada uma das versões. Então a gente tem lá a versão gasolina na cidade e na estrada o consumo, e a híbrida também. Note que a versão híbrida é mais econômica, porém custa mais cara. Um motorista faz diariamente o percurso de 36 km na cidade e 56 km na estrada. Considere que cada litro de gasolina custa R$ 5,00 e que ao longo do tempo esse preço será constante e o percurso não se alterará. Quantos anos de uso serão necessários para que a economia no abastecimento compense o preço mais alto pago inicialmente pelo carro híbrido? Então, bora lá. O primeiro passo é saber quantos litros ele consome em cada versão, na versão gasolina e na versão híbrida, para fazer o trajeto dele aí. Ó, ele faz 36 km na cidade. 36 km na cidade. Então a gente tem isso daqui. 36 na cidade. Da versão a gasolina, eu tenho isso daqui. Então ele consome 3 litros para fazer esse percurso. E na estrada, ele faz 56. Então ele gasta aqui 4 litros. Então significa dizer que na gasolina ele gasta 7 litros de combustível para fazer esse percurso. E cada litro é R$ 5,00. Então ele gasta R$ 35,00 por dia na versão a gasolina. Aí a gente vai fazer agora a mesma coisa para a versão híbrida. Então bora lá. Na versão híbrida, ele faz 36 dividido por 18. Então ele gasta aqui 2 litros. E aqui eu tenho 56 dividido por 16. Isso daqui vai dar 3,5 litros. Então ele gasta no híbrido 5,5 litros. O custo é R$ 5,00. Então ele gasta por dia no híbrido R$ 27,50. Então pronto, eu já sei quanto ele consome aqui, ó. Por dia ele gasta R$ 35,00 na gasolina e R$ 27,50 no híbrido. Então a diferença entre um e outro é exatamente R$ 7,50. Então ele gasta aqui R$ 7,50 a mais do que aqui. Se eu quero saber
Quanto tempo eu compenso a diferença entre valores? Eu posso pensar da seguinte forma. Bom, se eu gasto 7,50 em um dia, ou seja, por dia, a diferença entre os carros é 30 mil. Quantos dias eu vou precisar para gastar 30 mil? Aqui a gente faz regra de 3. Eu vou chegar à conclusão aqui, quando eu fizer essa divisão, né, de 30 mil por 7,50, eu chego à conclusão que eu vou precisar 4.000 dias. Só que as respostas, elas não estão em dias, elas estão em anos. E uma coisa que eu tenho que considerar toda vez que eu for trabalhar questões de vestibular é que um ano equivale a 365 dias, tá? Então, eu vou pegar 4.000 e dividir por 365. E quando eu efetuar essa divisão, eu vou chegar aqui em 10,96. Isso daqui é aproximado, tá, gente? Anos. E a gente tem ali a letra B. Ele vai levar mais de 10 anos e menos de 12 anos para compensar a diferença entre os veículos. Tá bom? Vamos lá para mais uma questão. Questão